Bom dia. Eu queria pegar uma frase do julgamento de Bolsonaro, do próprio presidente da Justiça Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Ele disse: a justiça eleitoral, como toda justiça, é cega, mas não é tola. Aí eu fiquei pensando, o que é uma justiça que não é tola? Não ser tolo, vamos procurar o antônimo de tola. Eu tenho aqui o dicionário de antônimos, sinônimos e antônimos da língua portuguesa do Francisco Fernandes, e está lá tolo. O antônimo é inteligente, né? Ou não é tola, é inteligente, é sensata e é esperta. É o que diz aqui o dicionário com o significado da palavra tola. Uma outra frase que foi proferida lá, que eu queria lembrar, foi que liberdade de expressão não é ataque ao poder judiciário. Então a gente tem que mudar a Constituição, né? Ou ela já foi mudada e a gente não sabe, mudar o artigo 220 da Constituição, que diz que não haverá restrição, a lei não conterá nenhuma restrição à liberdade de expressão, né? Sendo vedada qualquer tipo de censura, né? Então, salvo se atacar o Poder Judiciário, tem que botar isso, né? Assim como lá no voto da ministra Carmen Lúcia, ela disse que ele atacou o poder, a justiça eleitoral, né? E por isso está sendo condenado. Ou seja, ele nos atacou, então eu o condeno. O que é uma coisa assim que um estudante de direito vai achar estranho, né? Que seria um revide da própria justiça, do próprio juiz, né? Fica estranho, né? Ela disse que a reunião com os embaixadores teve caráter eleitoreiro, que é óbvio que uma reunião de um político que é candidato a uma eleição tem caráter eleitoreiro, né? Está implícito, mas enfim. Bom, tem um outro assunto aqui. Lula, na reunião do Foro de São Paulo, né? Ele disse que querem nos ofender, nos chamando de comunistas, não sabem que não nos ofende, até temos orgulho disso. Depois ele falou também dos valores como patriotismo, família, questão de costumes, disse: aqui enfrentamos o discurso da família, dos costumes, do patriotismo. Enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Meu Deus, ele não disse isso na campanha eleitoral. Omitiu isso. Lá ele fez uma espécie de catarse, de confissão, né? Com esses valores. Mas não disse isso para o eleitor brasileiro. E o eleitor brasileiro, sabendo disso, se soubesse disso, será que continuaria confirmando o seu voto, né? Ficou uma coisa bem estranha também. E outra coisa estranha foi Bolsonaro, quando voltou do velório de Alisson Paulinelli, lá no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, no aeroporto de Brasília, os repórteres foram conversar com ele e ele recomendou que a imprensa investigativa investigasse um inquérito aberto na presidência do Supremo pela ministra Rosa Weber, na Polícia Federal, sobre a eleição dele, Bolsonaro, em 2018, e que esse inquérito parou e, pelo jeito, ele sabe o motivo, mas quer que todos saibam o motivo, que haja transparência, porque que esse inquérito não foi divulgado. Ficou também uma curiosidade muito grande. E a outra questão, né, a ironia dessa história do julgamento de Bolsonaro é que quem moveu a ação é o PDT. O PDT acho que foi o primeiro a exigir que o processo eleitoral tivesse um comprovante de voto, né? Porque Brizola já estava curtido com a história da Proconsult, lá, com a contagem informatizada do voto lá no Rio. Se ele não põe a boca do mundo, o Moreira Franco é que é eleito, e não ele, né? Tanto que o PDT apoiou o primeiro projeto em torno disso, que era do Roberto Requião, do MDB. Depois ele próprio, o neto do Brizola, o Brizola Neto,
junto com Flávio Dino, do PCdoB, que hoje é ministro da Justiça, fizeram um projeto que também passou. O projeto do Requião foi sancionado por Fernando Henrique, o projeto do Brizola Neto sancionado por Lula, né? Depois o projeto Bolsonaro vetado por Dilma, e o veto foi derrubado por 71% dos votos. Né? Só para mostrar aí a história, já que nós temos a eleição no ano que vem, né? E esse assunto volta a ser atual. Mas aí eu penso brincando, né, que Brizola, nos sonhos do Carlos Lupe, há de voltar à noite para puxar o pé dele. Porque Carlos Lupe, do PDT, que moveu essa ação, né, que contra a pessoa que defendia o comprovante do voto, ficou muito estranho. De Brasília, Alexandre Garcia.